gente, todo mundo pronto, ninguém ansioso, todo mundo muito bem preparado, certo? Deixa eu repetir a pergunta. Todo mundo bem preparado, certo? Ah, agora eu ouvi. Tem 500 pessoas nesse auditório. Ó, quem está aí na web, tem 500 pessoas aqui. Para vocês verem que o povo aqui de Cascavel estuda um monte. Mas, ó, não está todo mundo aqui não, sabia? Tem muita gente, muito alfartano viajando. Nós aqui de Cascavel estamos felizes porque nós descobrimos, através do Evanildo, que o Acre existe. Ele foi até lá e descobriu que existe. Mandou sinal de vida, então, existe. Então, um beijo para todos os alfartanos que estão viajando. Tem um monte de gente que não está aqui, nós sabemos, está todo mundo viajando. Tem gente saindo agora, indo viajar para fazer concurso fora. Então, boa sorte a todos. Nós vamos ver agora ética, tá? Ah, deixa antes que eu esqueça, senão os monitores vão me matar, tá? Para Ana Lídia, para o Ronaldo, para o Marcos, para o Álcar e para a Fernanda, que estão lá em Ponta Grossa. Um beijo, tá, gente? Viajaram hoje cedo, bem cedo, para conseguir assistir na web agora o aulão, tá? Então, beijo para todo mundo. Gente, vamos ver agora ética, é muito importante? Por quê? Porque é uma matéria relativamente fácil. Relativamente não, é fácil, pelo amor de Deus. Ninguém vai errar ética na hora da prova. Ninguém do presencial vai errar, isso eu tenho certeza. Agora, vocês do online também não podem errar. Por quê? Porque eu vou resolver a vida de vocês agora. Nós vamos resolver alguns exercícios, eu vou tirar as dúvidas. Eu quero que o pessoal aqui do presencial ajude e o pessoal do online também. Tem dúvida? Pergunta, tá? Ergue a mão, a gente dá um jeito aqui no presencial e acha vocês. Por quê? Dúvida é para tirar hoje. Amanhã eu não quero dúvida na prova, não, tá? Alfartano, que é alfartano, estudou, tenho certeza, eu nem preciso perguntar, que todo mundo aqui leu os dois decretos, né? O 1171 e 6029. Se não leu, mente para mim, por favor, tá? Fala sim, eu li, daí chega em casa e lê, pelo amor de Deus, tá? São 5 folhas que vai salvar de 1 a 2 questões na sua prova. Quem resolve questão da FCC sabe que 2 questões faz muita diferença. E vocês não podem perder 2 questões de besteira por causa de 5 folhas. Então, eu tenho certeza que todo mundo leu. Vamos começar? Dúvidas? Ergue a mão, a gente vai até vocês com o microfone, vocês fazem a pergunta. Pessoal da web, incomoda aqui que o Sena está ali e ele me passa as dúvidas de vocês, tá bom? No material de vocês, que foi passado para vocês, tem, além das questões, tem um materialzinho resumo. Dá uma lida, tá? Que os principais, a prova de vocês, as questões vai estar nesse resumo, sem dúvida nenhuma. Então, leiam, cheguem em casa hoje, tomem um banho, relaxe e leia todo esse material de novo, que amanhã eu tenho certeza. Alfartano, que é alfartano, vai arrasar na prova, tá bom? Sem problema. Então, vamos começar. Vamos ver nossa primeira questão. A nossa primeira questão, ela nos diz o quê? Que a comissão de ética prevista no Código de Ética Profissional do Servidor Público, ele sempre vai citar do que ele está tratando, isso é ótimo na FCC. Questão A. Cuide com o comando de questão, correta, incorreta, de acordo, desacordo, tá? Porque na hora, agora é fácil, mas na hora da prova, cansado, às vezes passa. Então, cuidado. Alternativa A. Criar novas diretrizes que contribuam para a aplicação do Código de Ética do respectivo órgão. Espera aí. A comissão de ética do decreto 1171 cria alguma coisa? Espera aí. De novo, cria alguma coisa? Não. O que ela faz? Ela aplica. Se ela vê que de alguma maneira faltou alguma coisa, ela vai encaminhar para a CEP, Comissão de Ética Pública, e é a CEP que vai criar. Então, não pode ser alternativa A, porque a Comissão de Ética lá do decreto 1171, ela não cria nada, ela só aplica. Então, a A está errada. Vamos ver a B. A B diz o quê? Encaminhar cópia dos autos às autoridades competentes quando estas constatarem a possível ocorrência de ilícitos penais ou civis. Suspendendo o servidor infrator? Espera aí, a comissão ela faz só o quê? Qual é a pena que a comissão aplica? Vamos lá, bem alto. Qual é a pena, a única, máxima, mínima que a comissão de ética aplica? Isso, ouçam alfartanos aí do Brasil, é só censura. Advertência, suspensão, não existe. A única coisa que a comissão de ética faz é censura. Cuidado. Tá bom? A censura do professor Daniel Sena não é a minha censura, tá? Por quê? A censura,
se pedir na Constituição Federal, é vedado, a censura é vedado? Sim, tá? Mas aqui na comissão de ética, aqui quando a gente fala em ética, é a pena aplicada. Então, grave. Se falar em censura dentro de constitucional é vedado, mas aqui na ética é a pena aplicável. Como a alternativa B nos diz que ele vai suspender, está errada. Porque a única coisa que a comissão de ética faz é censura. Então, não é a A e não é a B. Vamos ver as outras. C. A C nos diz o quê? Que ele aplicar a pena de suspensão, de novo, ele adora suspensão, errado, né? Seria censura. D. Transferir o servidor público? Por favor, né, gente? É só censura. Então, nos sobra, por eliminatória, a alternativa E, que diz o quê? Fornecer os registros sobre a conduta ética dos servidores aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira. Correto. É para isso que a comissão de ética serve, para fornecer os dados. Qual o cuidado aqui? Não é o servidor que fornece dados para a comissão de ética, tá? Quem fornece os dados é a comissão, tá? Esse é o cuidado que vocês têm que ter. Então, questão 1 do material de vocês, a resposta é a letra E. Vamos para a próxima, vamos ver nossa segunda questão. João Paulo, ó, o nosso professor de informática, cidadão brasileiro, foi maltratado, tadinho, em um órgão público do Executivo Federal. O servidor público que o atendeu não foi solícito e nem tentou ajudá-lo a encontrar a informação desejada. O servidor justificou sua atitude, dizendo que aquela não era sua função e que não tinha obrigação de fazer o trabalho de outro servidor que se encontrava de licença. Em vista do ocorrido, João Paulo deve. Vamos ver o que o professor de informática tem que fazer. Alternativa A. Aguardar o retorno do funcionário responsável pela área específica, visto que não pode denunciar o servidor apenas porque foi maltratado. Espera aí. Vamos usar o bom senso. Miserável. O professor João Paulo chega lá na repartição pública e o cara está de licença. Mas ele vai ter que esperar 6 meses, 1 ano, quem sabe quanto tempo o cara está de licença? É claro que não, tá? Ele não precisa esperar. E outra coisa, lá no Código de Ética nós estudamos, nós vimos que lá no inciso 9 e 10 não diz que se o servidor tratar mal o usuário, ele vai causar o quê? Dano moral. Então, ele pode sim denunciar porque foi maltratado, porque o Código de Ética faz questão de dizer que vai causar dano moral ao cidadão. Então, a alternativa A está errada. Vamos ver a B. A B nos diz o quê? Denunciar a comissão de ética do respectivo órgão, o servidor que agiu de modo aético ao ser descortês e não buscar agilizar o trabalho do seu setor? Certo, correto, está de acordo com o quê? Inciso 9 e 10, decreto 1171, onde ele diz o quê? Que vai causar dano moral se tratar mal, e se deixar formar longas filas, ele faz questão de dizer que é grave dano moral, tá? Então, a alternativa correta para 2, o que o nosso professor João Paulo tem que fazer é denunciar a comissão de ética? Sim, mas ele é um cidadão, ele vai precisar de um advogado para isso? Não, ele não precisa de advogado, ele não precisa ir ao Ministério Público, ele, como cidadão, pode ir direto à comissão de ética e fazer essa denúncia sem problema nenhum, tá bom? Então, não deixe a questão te enganar, ele não precisa de advogado, não precisa do Ministério Público. Como cidadão, ele pode ir direto e denunciar a comissão de ética, correto? Vamos para a próxima questão. 3. Sobre o Código de Ética Profissional dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Federal, considere as afirmativas abaixo. Primeira afirmativa. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo aplica-se ao servidor público que preste serviços remunerados de natureza permanente a qualquer órgão do poder estatal. Primeiro, nós temos que ressaltar 2 coisas quando a gente faz esse tipo de afirmativa. Primeiro, para fazer parte, cuidado, parte da comissão de ética, são 3 servidores efetivos ou empregados permanentes, ou seja, tem que ter feito concurso público. Agora, tem que ser estável? Tem que ser estável? Não, não tem, que não confunde com o PAD lá do professor Evandro Guedes, nada a ver, tá? Aqui é 3 servidores, mas eles não precisam ser estáveis. A lei só diz que eles têm que ser
efetivos, servidores efetivos ou empregados permanentes. Agora, para fazer parte da comissão. Agora, para responder à comissão por uma falta à ética, aí você grava assim: todo aquele que faz algo em nome do Estado. Por quê? Porque daí a comissão de ética ela é a mais genérica possível. Ela foge daquele conceito de servidor público que a gente aprende em direito administrativo. Porque para a comissão de ética, para você responder ao código de ética, aí pode ser o quê? Permanente, excepcional, temporário. Pode ser com contrato, sem contrato, feito concurso ou não. Pode ser com ou sem remuneração. Tanto faz. Você fez alguma atividade em nome do Estado? Fez. Se fez alguma atividade em nome do Estado, você vai responder ao código de ética. Por isso, como a afirmativa diz que seria serviços remunerados, está errada essa afirmativa. Por quê? Porque pode ser remunerado ou não remunerado. Não necessita ter remuneração para ser considerado servidor para responder ao código de ética, tá? Pode ser voluntário. Se você fez algo em nome do Estado, você vai responder à comissão de ética, tá? Vamos para a nossa segunda afirmativa. Ela nos diz o quê? A comissão de ética de cada órgão, ao receber a denúncia contra servidor, deve afastá-lo de suas atribuições. Mas a comissão de ética só faz? A comissão de ética só faz? Ah, vamos mostrar para o Brasil que está assistindo a gente ali, ó, que aqui em Cascavel tem pessoas, por favor. Só faz? Ah, agora eu ouvi. Então, errada também, porque ela não vai afastar ninguém. Ela só censura, tá bom? Ô, Thaís, manda um abração pra galera aí. Os alfartanos acabaram de chegar em Chapecó com a Mabilitu. Tá todo mundo ligado lá. Diz que no hotel não tem nem espaço. Todo mundo na frente do computadorzinho vagabundo que tem lá, ou assistindo a supervisão. Manda um abraço pra galera aí. Abraço, gente que está aí em Chapecó. Vamos lá continuar a nossa revisão. Prestem atenção, nós vamos salvar muitas questões de prova agora, tá? Qualquer dúvida, o professor Daniel e o professor Evandro estão aí olhando as dúvidas para passar para a gente, tá bom? Vamos para a próxima afirmativa. Afirmativa 3, o que ela nos diz? A comissão de ética de cada órgão pode aplicar a pena de censura ao servidor público com fundamentação escrita e assinada por todos os seus integrantes? Correto, cuidado aqui. A comissão de ética aplica censura. E como ela aplica censura, cuidado, a comissão de ética não é algo inquisitivo. Ou seja, eu te acuso e você não pode se defender. Na comissão de ética tem direito a contraditório e ampla defesa, tá? Então, você, servidor que cometeu uma falta, vai poder se defender. Na hora que a comissão de ética te censurar, ela vai emitir um parecer. Nesse parecer, todos os membros da comissão assinam e o faltoso também. Cuidado que a banca adora dizer que o faltoso não precisa da ciência. E ele precisa sim, tá bom? Então, a afirmativa 3 está correta. Ou seja, qual é a resposta da nossa questão? É a B. Apenas a 3 está correta. Cuidado, porque ele podia pedir quais são as incorretas aqui. Então, cuidado com o comando de prova, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. Vamos para a questão 4. O que ela nos diz? Ela diz que, nos termos do Código de Ética, assinale a alternativa correta. O que nos diz as alternativas? Vamos lá. Letra A. Ela nos diz o quê? A moralidade da administração pública se limita à distinção entre o bem e o mal? Não. Cuidado. 3 letras podem mudar a sua vida. Podem fazer você deixar de ser aprovado e se tornar um não aprovado. Por quê? Porque o Código de Ética ele faz questão de dizer que a moralidade não se limita à distinção entre o bem e o mal. E por incrível que pareça, eles adoram. E quando eles colocam esse inciso, eles omitem o não. Quando se fala em ética, o que mais a banca faz é enfiar o não onde não tem e tirar o não onde tem. Então, cuidado, tem não na sua prova, circula bem grande, tá? Porque a probabilidade de ter pegadinha ali é grande. Então, errada a alternativa A, porque falta um não. Vamos para a alternativa B. O que ela nos diz? O servidor não pode omitir ou falsear a verdade, ainda que contrário aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública.
certo? Lembre-se, todos têm direito à verdade. Você, como servidor, tem obrigação de dizer a verdade. Mesmo que essa verdade for contar à administração pública, sim. A banca adora dizer que se a verdade for contrária à administração pública, você não precisa dizer a verdade. Mentira, tá? Precisa sim. Todos têm direito à verdade. Mesmo que essa verdade for contrária à administração pública ou contrária ao interesse da própria pessoa. Você, como servidor, tem que dizer a verdade. Então, a alternativa correta é a letra B. Mas vamos ver o que está errado nas outras. Vamos lá. O que tem de errado na C? A C nos diz o quê? Que é facultado ao servidor se manter atualizado com instruções, normas de serviço, legislação pertinente ao órgão onde exerce suas funções? É facultado? Você aí vai passar para técnico do INSS, vai ser facultado você saber como é que se concede uma aposentadoria? Óbvio que não. Se o servidor que trabalha não sabe, pobre do cidadão que vai pedir informação. Então, não é facultado, é dever você se manter atualizado, tá? Normas, instruções, legislação, dever. Assim como é dever você participar de cursos que vão aprimorar o seu conhecimento, o seu desempenho na sua função. Não é facultado, e a banca adora dizer que é facultativo. Não é, não. É obrigação. Por isso, errada a nossa alternativa C. O que está errada nas outras? A D nos diz o quê? Que é direito do servidor. Espera aí. Código de ética, ele nos traz vedações e ele nos traz deveres. Em momento algum, ele nos traz direitos. O Código de ética tem regras deontológicas, que a gente pode dizer que são regras gerais. Depois ele vai para deveres e vedações, ele em momento algum fala de direito. Então, epa, tem algo errado aqui. Vamos continuar vendo. É direito do servidor público o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influência para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem? Bem ao contrário, o Código de Ética faz questão de dizer que é vedado. Então, como vocês podem observar, quando a gente tem várias afirmativas, duas são idiotas. Sempre são idiotas. Você fala, ô Senhor. Agora, sempre vai ter duas ou três que você vai precisar de conhecimento. Essa é a idiota, por dois motivos. Primeiro, que tirar vantagem é óbvio que não é direito. Segundo, o Código de Ética nem traz direitos, tá? Vamos para a próxima questão. 5. Em relação ao Código de Ética, de que tratam os dois decretos que vocês, eu tenho certeza, como ótimos alfartanos, leram, tá? Assinale a alternativa correta. A. Se o servidor houver de avaliar a prática de ato inerente à sua função e verificar que se trata de ato legal e oportuno, saberá que automaticamente terá sido atendido o elemento ético do ato? Não, porque como que funciona a decisão do servidor? Ele tem que observar o quê? A diferença entre o legal e ilegal, justo e injusto, oportuno e inoportuno, conveniente e inconveniente, mas principalmente o que é? Honesto e desonesto. Então, não é só observar a legalidade, ser legal e oportuno, que vai atender o elemento ético. Vai não, tá? E cuidado, é principalmente honesto e desonesto. Então, qual é o princípio basilar que deve nortear as decisões do servidor? A honestidade. Cuidado, não é a legalidade. A banca adora dizer que é a legalidade. Não é. É a honestidade, o princípio basilar. Então, cuidado, pegadinha de prova certa, tá bom? Então, errada essa questão. Não é só isso para o elemento ser ético. B, o que nos diz a B? Apesar de relevante, o componente da moralidade do ato administrativo está fora do universo da legalidade? É aspecto extralegal do ato? Como assim? Como que é dado a moralidade do ato administrativo? Não é o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade? Sim. Então, como se for o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, como que a legalidade não faz parte da moralidade? Impossível. Então, errada, de cara, tá? Então, a B também não pode ser. Vamos para a C. A C nos diz o quê? Para que um ato atenda aos princípios éticos, não basta levar em conta o aspecto da economicidade. Bem-vindo. Aí está um perigo quando a gente fala em questão de ética. Palavras que a gente não conhece o significado. O
que é economicidade? Quer dizer ser econômico, quer dizer ter lucro, obter lucro. O que a afirmativa nos diz, então? O que a questão nos diz? Que para atender o elemento ético não precisa ter lucro, não precisa ser economicamente viável, tá certo? Tá? Porque o que a administração pública visa? Ela visa o bem comum, ela visa o bem da coletividade. É só você pensar no Sistema Único de Saúde, no SUS. Se a administração pública visasse lucro, você acha que o SUS ia existir? Tem certeza? Não. Ele é um ralo em que vai muito dinheiro e não dá lucro jamais. Tá? Então está certa a alternativa C, porque para você conseguir atender o princípio ético, você não precisa ter lucro. Não quando a gente fala no decreto 1171, quando a gente fala em administração pública, porque a administração pública não visa, ela não visa lucro. Ela visa o quê? O bem comum, o bem da coletividade. Mas vamos ver onde está o erro das outras duas afirmativas. Qual o erro da D? A D nos diz o quê? Que em virtude da proteção constitucional, lembra lá do Daniel Sena, a privacidade, os atos da vida particular do servidor público não devem ser considerados para nenhum efeito funcional? Errada. Lembre-se, você como servidor público, a vida, os seus atos privados, eles vão acrescer ou vão diminuir o seu desempenho funcional? Sim, tá? Isso adora cair em prova, sim, porque se você não leu o decreto, se você é aqueles bisonhos que são os seus concorrentes amanhã, não leram o decreto, não assistiram uma aula, é nível médio, eu vou lá fazer. Vai nessa. Tá bom, vai lá, né, passar pela porta, fingir que faz a prova e fazer número. Mas mais que isso não vai não, meu filho. Se você não estudou, nem vai fazer a prova. Nem vai. Ou vai lá só fazer peso para os alfartanos aqui passarem e falar, no meu lugar, no caso, onde eu vou fazer, tem 3.000 pessoas que estudaram? Mas tudo bem. Então, o que significa? Faz parte? Faz. A sua vida privada faz parte. Guarde isso, porque adora cair em prova. Porque não é algo óbvio, não é algo que você imagina se você não leu o decreto, tá? Então, o que está de errado na E? A E diz o quê? Que a fim de preservar as pessoas envolvidas, os legítimos interesses do poder público, os atos administrativos, em princípio, não devem ser divulgados? Errado. Em regra, eles são públicos. Mas, no direito, quando eu digo que tem uma regra, porque tem exceção. Então, significa o quê? Que ele também não pode generalizar na sua prova. Ele não pode vir dizendo que todos os atos, para serem morais, precisam ser públicos. Porque nós temos exceções. E são 3 que o Código de Ética traz. Que é o quê? Interesse superior do Estado, investigação policial vamos lá. Interesse superior do Estado, investigação policial e segurança nacional, gente. Cuidado, isso tem que estar na ponta da língua. Então, em regra, eles são públicos. Mas isso não significa que todos têm que ser públicos, tá bom? O que aconteceu? Não acredito que tenha um bisonho dormindo na minha aula. Você aí da internet, cuidado, hein, eu tô de olho, hein, não quero ninguém dormindo. Tem uns lá no fundo, assim, cobrindo a cara, mas eu sei que estão dormindo também. O nome dele é Renato, dá um abraço pro Renato. Ei, Renato, Renato, valeu. Aí, pessoal, vamos agradecer ao Renato por deixar a vaga para vocês. O Renato pede uma questão. Uma salva de palmas pro Renato, tava dormindo. Olha só. Thaís, deixa eu dar uma força aqui. Pessoal, olha só. Até eu vou vir aqui dar uma salva de palma, porque puta que eu pariu, isso aqui é cansativo, a cadeira é desconfortável, o cara pode ficar em casa, mas o cara resolve dormir aonde? Na super revisão de véspera, aonde foi avisado que 5 folhas resolve a sua vida. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar mais uma salva de palma pro Renato, que ele merece, o nome dele é Renato, e vamos falar assim, Renato e o Evandro, que sou eu, lógico, nós fomos considerados os babacas do sábado. Então vamos fazer o seguinte, salva de palmas pro Renato, estava dormindo. Vamos lá. Obrigado, Renato. A gente te ama. E o seu concorrente agradece. Dorme para ver. Espero, Renato, que onde você vai fazer a prova não tenha nenhum ofertando, porque senão, meu filho, a sua vaga não é mais sua não, viu? Só para te avisar. Vamos lá.
Viu? Agora nem lembro onde eu estava. Viu, Renato? Agora onde eu estava, Renato? Não, você também não sabe. Então, vamos lá. Dormindo, não sabe. Em certos casos, Estamos na 6, já terminamos, né? Tá. Ah, tá, publicidade. Então, todos os atos são, em regra, públicos. Então, se a questão vier dizendo que todos são públicos, errado, porque tem exceção. Ou se ele vier dizendo que, em regra, eles têm que ser sigilosos, também não. Porque o sigilo é a exceção, a regra é a publicidade. Vamos agora para a questão 6, antes que o Renato dorme de novo. Vamos lá. A respeito do Código de Ética Profissional dos Servidores Públicos, assinale a alternativa correta. A. Em certos casos, a fim de não contrariar o interesse da administração pública, o servidor público pode deixar de comunicar a verdade a um cidadão? Não. Como você viu como esse inciso caiu um monte de maneira diferente? Sim. Então, cuidado, ele vai estar na sua prova, vai, Renato, vai estar lá na sua prova esse inciso, acordado, viu, para ver, tá? Então, não. Então, o servidor tem que dizer a verdade sempre. Todos têm direito à verdade, mesmo contrário à administração pública? Sim, mesmo contrário à administração pública. Então, alternativa errada. Vamos para B. A B nos diz o quê? Que o Código trata a preservação dos bens da administração pública como tema de natureza exclusivamente patrimonial? Não, porque o Código de Ética, ele trata mais de conduta do que de patrimônio, tá? Então, errado, exclusivamente patrimonial, não. É Código de Ética, ética é conduta, então não tem nada a ver com patrimônio, tá bom? Então, também está errada. C. O servidor público deve evitar ao máximo ausentar-se de seu local de trabalho, porquanto toda ausência causa desmoralização ao serviço público? Errado, cuidado com a generalização abancadora. Por quê? Porque o Código de Ética diz o quê? Que a ausência ou a falta, mas ela diz injustificada. E ela faz questão de dizer que pode causar desmoralização. Ou seja, não é toda falta, não é toda ausência, é aquela injustificada. E ela pode causar, e se os professores ficarem quietos aqui, eles me ajudam a dar aula, viu? Professor de raciocínio aqui. Não foi o professor que estava falando, não. A gente acaba de dar um esporro na nossa... Olha só, mostra, levanta aí. Vai lá na frente. Essa é a menina que cuida do marketing. Tudo que vocês estão vendo aqui que é bacana é ela que faz. Só que além dela colorir, além dela ajudar, ela fica cagando na aula da Thaís. Thaís, dá uma bronca nela. Fala o nome dela, sabe o nome dela? Ô, Carol, por favor, tudo bem, eu vou sortear as camisetas para os alunos, mas só vou sortear se eles ficarem quietos e se você também ajudar a cooperar na minha aula, né? E ó, lembrando o seguinte, tá, pessoal? Ela trabalha no marketing e mesmo trabalhando no marketing, levanta as duas mãos aí. Vai assumir a Polícia Civil do Paraná, porque até trabalhando com a gente passa no concurso, tá? Pô, todo mundo bate palma, pô. Agora vamos aproveitar que a equipe ficou quieta e o Renato está acordado e vamos continuar, tá? Então, tem que dizer a verdade sempre. E o código não trata exclusivamente de patrimônio. Vamos para a alternativa C. O servidor público deve evitar ao máximo, cuidado, tá? Cuidado com a generalização. Então, é falta ou ausência injustificada e ela pode causar, ela pode. Então, generalizou, está errado, não é toda ausência. E não é sempre que vai causar desmoralização, é que pode causar, tá? A banca adora generalizar? Adora, mas cuidado com isso. Então, as três estão erradas. Vamos para D e para E, vamos achar a correta. D. Vamos... Cadê? Eu acho que mais alguém dormiu. Não tem a D aqui, gente. Não tem problema. Eu não lembro bem a resposta, mas... Pula, vamos para 7. Vocês têm do material aí, vocês resolvem. Joga aí que eu resolvo aí. Ah, a gente se vira sem computador mesmo, essa benção. Vamos lá. É a letra D, né, mas vamos terminar. 6, vamos lá. O que diz na D? Permitir a formação desnecessária de filas nos órgãos públicos pode caracterizar infração de preceitos éticos por parte dos servidores responsáveis e causar dano moral aos cidadãos? Certo, isso mesmo. Porque lá no inciso 9 e 10 faz questão de dizer, tratar mal dano moral, deixar formar longa fila, grave dano moral. Isso tem que ter em mente. A comissão de ética só aplica
Ô, Renato, você fez todo mundo dormir, Renato. Que coisa feia. Vamos lá de novo. A comissão de ética só aplica? Ah, acordou todo mundo. Tá. E o servidor só causa? Dano moral, dano moral, dano moral. Tá. O servidor só causa? Isso. Grave esses duas questões de prova certinho, vocês vão acertar, tá? A vaga é de vocês daí e o Renato também vai acertar dessa vez, tá? Vamos lá. O que que diz a E? A E diz o quê? Que em face dos deveres de lealdade e de obediência à hierarquia no serviço público, o servidor deve abster-se de comunicar oficialmente atos potencialmente irregulares, quando não tenham relação direta com suas funções? Errado. Por quê? Tem que respeitar a hierarquia? É um dever que consta lá no Código de Ética? Sim. Mas ele faz questão de dizer que você tem que respeitar quando o seu chefe manda você fazer algo legal e que está de acordo com o interesse da administração. Se tiver em desacordo, não precisa fazer. E além disso, você tem que comunicar às autoridades. Então, errada a alternativa E. Agora que o computador tem, vamos para 7, tá bom? Obrigada. Vamos lá. 7. O Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal informa que a conduta dos agentes públicos deve ser pautada pelas regras deontológicas. Acerca desse tema, assinar a alternativa correta. A. A legalidade deve ser o princípio ainda predominantemente utilizado como baliza de julgamento para a prática dos atos administrativos? Não. O que tem que ser? Honestidade. Lembre-se, legalidade não, é a honestidade. Mas ele adora dizer que é a legalidade, tá bom? Então, errada a A. Vamos para B. A conduta de um servidor público em sua vida privada somente a ele diz respeito e não afeta seu conceito funcional em face da falta de conexão entre as referidas esferas? Errado! O Código de Ética faz questão de dizer o quê? Que a sua vida privada vai sim a crescer ou diminuir. E vai cair na sua prova isso aqui? Com certeza, tá? Vamos para as outras. O que nos diz a C? O Código de Ética dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Federal reconhece expressamente a ocorrência de grave dano moral ao usuário do serviço público nos casos de demora na prestação desses serviços? Certo, é o inciso 10 do decreto 1171, ele faz questão de dizer que é grave dano moral. Cuidado quando ele pedir expressamente, tá? Quer dizer que tem que estar lá escrito. Então, mas está correto, porque está escrito mesmo. Vamos ver o que está errado nas outras duas afirmativas. A D nos diz o quê? Que a ausência ao trabalho do servidor invariavelmente provoca a desmoralização da imagem do serviço público, em face da desordem nas relações humanas que são submetidos a administrados? Errado, porque não é toda a ausência, é a ausência ou a falta injustificada, e ela pode causar, não é que invariavelmente vai causar. Generalizou? Cuidado, põe os dois pés atrás e olha, tá? E quando a gente fala em direito, a generalização nem sempre é válida, na maioria das vezes não é, tá? Então, errada. Vamos ver o que tem aí. A publicidade de todos os atos administrativos constitui requisito de eficácia e moralidade? Todos os atos? E as exceções? Não, então errado. Em regra, os atos são públicos. Não é generalizado, não é todos os atos que são públicos. Então, errado. A alternativa correta mesmo é a letra C. Vamos para a 8. A 8, ela é difícil, ela é complicada. Eu sei que vocês suaram para responder a 8, mas eu sei que todos vão me responder em coro quando eu terminar de ler a pergunta, tá? Eu quero que o pessoal lá da internet, lá da Bahia, do Sergipe, de Pernambuco, tá? Que eles ouçam e saibam que aqui em Cascavel o povo estudou e sabe resolver uma questão difícil dessa. Vamos lá, ó. De acordo com o Código de Ética, a pena aplicável ao servidor pela Comissão de Ética é de? Viu que difícil? É um horror, mas o Alfartano, que é Alfartano, sabe responder isso de olho fechado. Por isso, censura. Não tem dificuldade nisso, né? E a probabilidade de ter na sua prova? Enorme. Vamos ver a 9. Assinale a opção correta acerca da Comissão de Ética do Poder Executivo, tá? A. As ações de ética não devem guardar correlação com outros procedimentos administrativos da organização, como, por exemplo, a promoção de servidores? Errado. É bem para isso que a Comissão de Ética fornece dados para sua promoção. Então, ela guarda, sim, correlação. Por isso, está errado. Viu? É o não que fez a afirmativa ficar
Errada. Vamos para B. A B nos diz que para fins de apuração de comprometimento ético, entende-se como servidor apenas o concursado, mesmo que ainda não estável? Não, pelo amor de Deus. Para participar da comissão de ética tem que ser servidor efetivo ou empregado permanente. Agora, para ter apuração do comprometimento ético, é o quê? Qualquer um que preste serviço em nome do Estado, concursado ou não, permanente, excepcional, temporário e mesmo sem remuneração, tá? Então, qualquer um fez algo em nome do Estado? Fez, vai responder à comissão de ética, tá? Então, errada. Vamos para a próxima. C. A comissão de ética deve ser formada preferencialmente pelos dirigentes da organização? Não, cuidado, porque o código diz que tem que ser 3 servidores efetivos ou empregados permanentes, mas ele não diz em lugar nenhum que tem que ser o dirigente. Então, errado. Vamos para a próxima. O que nos diz a D? A comissão de ética é vedado fornecer informações do registro de conduta ética dos servidores? E ela serve para quê, então? Se é para isso que ela foi criada? Não, é obrigação, é para o que ela serve. Então, D errada também. Vamos para E. Sobra o quê? Que a E está correta. O que ela nos diz? Qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público deverá criar uma comissão de ética? Certo. Agora, só um plus que eu preciso que vocês cuidem bastante. O decreto 1171, ele traz o quê? Código de ética dos servidores públicos civis do poder executivo. Então, assim, se for poder judiciário e legislativo, tem que ter comissão de ética por causa do decreto 1171? Não, é só poder executivo. Se ele vier dizendo os órgãos do poder judiciário são obrigados pelo decreto 1171 a ter uma comissão de ética, tá? Errado, tá? Poder executivo. Cuidado, judiciário e legislativo, eles têm comissão de ética? Tem, mas é outro decreto, não esse, tá? Vamos para a próxima questão. Questão 10. Ao tomar ciência de que um subordinado seu praticou ato que contraria o código de ética, a despeito de não se tratar de uma ilegalidade propriamente dita, a maioria das coisas que o código de ética traz não é uma ilegalidade, tá? Fere o código de ética, mas não é ilegal. Então, mas o servidor tem que se apresentar à comissão de ética? Tem que do mesmo jeito, mesmo não sendo algo ilegal, tá? O servidor deverá, instaurar um inquérito administrativo? Não, tá? Porque vai acontecer, muitos de vocês que fizeram para agências pequenas, vão lá, vai entrar 10 servidor novo lá, um vai ter que ter função de confiança. Você vai ser o superior hierárquico, o que você tem que fazer? Você vai instaurar um inquérito administrativo? Não, você não vai fazer isso, porque é código de ética. Para que você tem que fazer? Vamos lá. B, encaminhar as informações ao Ministério Público? Não, por favor. Vamos lá. C, deverá, em função do espírito de solidariedade, chamar esse subordinado para conversar e lhe dar uma nova oportunidade? Não, né? Só se for a casa da mãe Joana. Vamos lá. O que nos diz a D? Encaminhar a situação para o comitê de ética que apreciará o caso concreto? Certo, comitê, comissão, tanto faz, tá? Por quê? Porque o superior hierárquico, ele observa, ele olha, ele vê se cometeu uma falta ética. Agora, quem vai dizer se é falta ou não é a comissão de ética. É ela que vai apreciar, ela que vai ver o caso concreto e vai dizer o quê? Se é ou não falta ética e vai punir se ela achar necessário. E se ela punir, ela vai punir com? Tá, vamos lá. Ainda vai dar certo da primeira vez. Se ela punir, ela vai punir com? Isso. Quem não responder não vai passar, vocês vão ver. Vamos lá. E, retirar o servidor da função em que exerce, a partir desse momento acompanhá-lo, evitando que exerça qualquer outra função? Tá, ele vai virar babá do servidor agora? Então, se alguém cometer uma falta ética, o superior hierárquico vira babá? Não, né, gente? Então, a resposta correta realmente é a letra D. Vamos ver a 11, então, a nossa última questão. Qual das afirmações a seguir está em desacordo? Cuidado, comando de questão. Então, em desacordo. Vamos ver. Tipo, próximo slide. Agora. O trabalho de uma comissão de ética pública deve ser pautado pelos princípios constitucionais,
da administração pública, pelos princípios legais atinentes aos processos administrativos e pelos princípios específicos. Sim, está correto. Por que está correto? Porque toda a legislação brasileira vai seguir a Constituição Federal? Vai, lembra-se da pirâmide, a Constituição está em cima. Depois, o Código de Ética, ele faz parte da administração pública, então ele tem que seguir os princípios da administração pública? Sim. Quais são os princípios? É o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E os seus próprios princípios. Então, está correto, é isso que a questão nos afirma. Está correta, mas ele não está pedindo a correta. Então, vamos ver as outras. B. O Código de Ética dispõe que deve haver tratamento cortês e com boa vontade dos administrados? Certo também. Se o servidor não fizer isso, ele vai causar dano moral. Isso mesmo, dano moral. C. O Código de Ética é aplicável não somente aos servidores públicos, mas também àqueles que sejam de alguma forma ligados ao órgão federal, mesmo que excepcionalmente? Também certo. Para responder ao Código de Ética, fez algo em nome do Estado? Fez. Responde ao Código de Ética. Então, as 3 estão corretas, não podem ser a nossa resposta, porque ele pede a incorreta. Vamos ver a próxima. Próximo slide. Isso. D. Uma comissão de ética pública, após a devida instrução preliminar, pode decidir pela pena de suspensão? De novo? Não. É só censura, é só censura. Oh, não sei porque o examinador adora a censura e adora pôr suspensão no lugar. Então, como ele pediu é incorreta, a resposta à nossa questão é a letra D. Vamos ver o que diz na E. A E nos diz que um cidadão pode dirigir uma petição com reclamação sobre falta de urbanidade. Urbanidade quer dizer ser polido, ser educado, ser cortês, tá? No tratamento recebido em órgão federal? Sim. Lembra lá do professor João Paulo? Ele foi maltratado, pobrezinho, né? Aí ele pode ir lá fazer uma petição? Ele está aí. Tá, ele pode ir lá fazer uma petição? Vai precisar de advogado? Vai precisar chamar o professor Marcon para ir lá fazer uma petição para ele? Não, ele não precisa de advogado. Ele, como cidadão, ele pode ir lá e fazer a petição? Pode, então está certa a alternativa E. É só a D que está errada. E é a suspensão, aonde diz que tem que ser? Tá, vamos fazer assim. Você aí da web, tá, ó, ouvindo, não dorme não, tá? Vai congestionar lá e vocês aqui vão fazer todo mundo lá na web ouvir. Quem não gritar, não vai passar. A pena que a comissão de ética aplica é? Isso aí, Código de Ética, todos vão gabaritar. Eu quero que todo mundo leia o resumo, tá? Porque fala o decreto 6029 também. E amanhã, ética, ninguém vai errar, certo? Pronto, Alfartanos resolvido, gabaritando em ética, correto?